Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos apaixonados pelos jogos de tabuleiro, muito faladores, que há um ano que vos faz companhia nestes momentos e nestas conversas divertidas sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco. Olá pessoal. Viva, viva. E Bruno Maciel. Olá Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Olá. Hoje vamos falar de um tópico que sinto que é pouco falado, honestamente. Sistemas de save em jogos de tabuleiro. Acho que nem toda a gente sabe desta capacidade que alguns jogos têm de manter a sessão de jogo no seu estado de um jogo para outro e continuar a jogar a partir daí. E porque é que alguém precisará deste tipo de magia negra, não é? Porque é que será? Quais os tipos de jogos que usam isto? Quem é louco que vai jogar um jogo tão grande que precisa de ser gravado e continuado no dia seguinte, não é? Essas são provavelmente, e outras, serão provavelmente as perguntas que nós vamos tentar dar resposta nesta conversa de hoje, de sistemas de save e jogos legacy. Então, vamos começar a nossa conversa com a pergunta óbvia, lanço aqui à malta, que é se vocês gostam deste tipo de jogos, permitem fazer save, sejam legacy, sejam o que for, se já falaram e já conhecem alguns destes jogos legacy daqui, pronto, acho que seria a pergunta óbvia e tentarmos começar por definir então o que é isto de um legacy game. O que é um sistema de save, porque para os nossos ouvintes provavelmente algumas pessoas podem nunca ter tido contato com nenhum destes jogos e estarem a estranhar estes termos. Por isso, não sei se alguém quer dar aqui um pontapé de saída e dar aqui, ou pegar na questão dos saves ou dos legacy e começamos por aí. Bruno, queres começar a tua definição de um legacy, por exemplo? Ora bem, não vai ser definição a dicionário, portanto vai ser aquilo que eu entendo como um jogo legacy. Para mim é um jogo que tem uma narrativa ou que pretende dar uma experiência de jogo que conta uma história e que, por norma, demora um X tempo em que é feito por várias sessões. Eu até diria que muitos deles até estão divididos por capítulos, quase como se fossem um livro, e querem dar, pelo menos é este o meu entender, que querem dar esta sensação ao jogador de que não há um fim pré-determinado, ou seja, que poderá haver vários caminhos e que o jogo pode acabar de uma forma ou de outra. O elemento de surpresa estará sempre a pairar sobre o jogador, seja porque temos que ir buscar alguma coisa nova ou à caixa que nós temos que tirar quase como se fosse um pacote de cromos numa caderneta que não sabemos o que é que vai sair de lá e que de repente muda o jogo, criando assimetrias entre os jogadores, porque agora tenho uma habilidade que tu não tens, ou seja, para colocar alguma coisa no tabuleiro que muda o tabuleiro, seja ações, seja as mecânicas, seja o facto de agora já não poder usar aquela ação porque de repente deixou de haver porque eu pus um autocolante em cima. Ou seja, a experiência é mutável, está sempre a mudar e isso cria sempre, ou pelo menos tenta criar sobre os jogadores a ideia de que não é um jogo que esteja fechado. Qualquer coisa pode acontecer. Eu, pelo menos, entendo um jogo legacy desta forma. Eu acho que as pessoas que já jogaram este tipo de jogos sabem que é muito difícil nós acabarmos um jogo legacy numa tarde, em 1 ou 2 horas, e, portanto, provavelmente vamos ter que repetir, às vezes, o mesmo capítulo, ou então acabamos um capítulo e passamos para o segundo, depois para o terceiro. É um jogo que dura, à partida, muitas horas e que muitas vezes nem acaba no próprio dia. Assim, de uma forma, vá lá, não há dicionário, é assim que eu entendo como um jogo legacy. Miguel? Olha, eu concordo em parte com aquilo que tu disseste, mas deixa-me tentar fazer então uma definição a dicionário. Deixa-me lá puxar dos galões, que isto é a minha parte. Então, o que é que para mim é um jogo legacy? Ou uma definição do jogo legacy? Para já é um jogo que pode ser um jogo de campanha. Ou seja, um jogo de campanha que é mais ou menos aquilo que tu disseste, Bruno. Ou seja, é um jogo que começa numa sessão de jogo, mas não vai terminar nessa sessão de jogo. E, por exemplo, temos jogos em que tem uma campanha com X missões por aí fora. Imagina, vou dar um exemplo de um jogo que se pode considerar de campanha, que é o The Crew. Em que tens 50 missões, não é? Cada missão dessas acaba por ser um capítulo da história, vamos chamar assim. E, portanto, por aí pode ser um jogo de campanha. No entanto, um jogo legacy, para mim, não é só um jogo de campanha, é um jogo de campanha em que, como tu disseste muito bem, tu fazes alterações permanentes ao tabuleiro de jogo ou a algum dos componentes do jogo. Certo. Seja uma carta, seja o próprio tabuleiro. Tu falaste na questão dos autocolantes, eu acho que isso é um excelente exemplo de o que é um jogo legacy. É um jogo em que tu tens um autocolante,
em que chegas a uma das sessões de jogo e a sessão de jogo, ou o jogo que estás a jogar na altura, diz-te, agora coloca este autocolante neste bocado do tabuleiro. E aquele autocolante vai lá ficar. E tu vais terminar a campanha e o autocolante vai lá ficar à mesma. Tu, no final, tu não vais retirar, que vais estragar o jogo. Portanto, esquece. A partir daquele momento, fizeste uma alteração permanente ao tabuleiro do jogo. Se o jogo te disser para destruires uma carta, e há jogos que dizem isso, para rasgar cartas, não é? Tu rasgas a carta e acabou-se. Tu não vais voltar a colar a carta aos bocadinhos quando aquilo acabar. E, portanto, essas alterações permanentes é o que para mim fazem de um jogo legacy. É quase a definição de legacy, não é? Que é, tu deixas um legado no tabuleiro ou numa carta ou no que seja para depois no final poderes reutilizar ou não. E há outro aspecto que eu por acaso eu também gosto, que é depois há jogos que te permitem no final da campanha, no final do legacy, tu poderes utilizar o tabuleiro conforme está, com as alterações todas que tu fizeste, e consegues jogar o jogo com aquelas alterações daquela forma como ficou. Mas isso acho que é outro ponto que depois podemos falar um bocadinho mais à frente. Sim. Eu concordo principalmente com esse ponto. O legacy implica que deixas um legado, no fundo, não é? De uma sessão para a outra. E o legado, de vez em quando, é a destruição de uma carta. Foi uma personagem que morreu permanentemente. Se bem que eu, honestamente, essa parte não sou muito fã, confesso, porque acho... eu posso guardar a carta. Acho que a malta assim diz rasga a carta. Tipo, rasga a carta. Podiam pôr lá, olha, mete aquilo, tem lá um sítio de um cemitério de cartas e guarda lá. Não precisas de a destruir. Agora, nunca mais a podes pegar nela. Ela morreu para todo sempre. Mas, pronto, não sei. Mas acho que é um bocado dramático. Faz parte da experiência. Mas deixa-me só dizer que a mim também me dói quando... Se algum jogo me disser rasga esta carta, não, eu vou pô-la debaixo do insert ou qualquer coisa do género e nunca mais a vejo, não quer saber. não a vou rasgar. Inovadores, então. Inovadores, claro. Então, mas segundo o conceito Marco. Mas o primeiro, exatamente, a regra diz rasga é para rasgar. A regra diz rasga, eu percebo esse ponto da inovação. O gajo que escondeu por baixo já arranja uma forma de contornar a regra, já está a fazer batata. É uma adaptação. Nunca tinhas pensado desta forma. É uma batata. Sim, é uma batata, as regras são claras, tens lá para rasgar. E agora, todos os nossos ouvintes que estão aí em casa, vocês, olha, até podemos fazer aqui uma coisa o ano passado do podcast e nós se calhar arranjarmos aqui formas de nós interagirmos mais convosco. Fica aqui a sugestão, vocês usem nas redes sociais todas que quiserem, a vossa preferida, metam um hashtag DicePodcast e respondam a isto. Vocês já rasgaram uma carta? Mandem-nos isso. Nós estamos todos a seguir esta hashtag, por isso nós vamos ver. E toda a gente, olha, sigam essas hashtags para também saberem o que é que o resto da malta está a dizer. Vamos criar aqui uma pseudo-comunidade no Twitter ou no Facebook. Olha, já rasguei uma carta. Eu nunca rasguei uma carta. Hashtag Dice Podcast. Eu digo já, eu vou já fazer um tweet a dizer que nunca rasguei uma carta. Por isso sou um batuteiro inovador nestas regras. Viva a inovação. Viva a inovação. Hashtag Dice. Exatamente. Assim mesmo. Mas olha, eu sou sincero, mas estou a falar mesmo a sério, malta, que nos estão a ouvir. Vamos fazer disto uma coisa. Eu, o Bruno e o Miguel vamos começar a fazer estas coisas também. E vocês sigam a hashtag e também participam para estarmos todos juntos. Mas voltando ao tópico, eu acho que esta parte de destruição ou alteração do tabuleiro faz parte para mim do Legacy. Mas... para mim, há uma parte também que é muito comum nos deduction games, que para mim também faz parte do Legacy, que é o conhecimento. Há jogos que funcionam quase como casos, ou campanhas, também poderíamos dizer que são campanhas para todos os efeitos, mas são casos em que depois de resolver aquele caso, esqueçam, não há razão nenhuma para voltar a repetir aquele caso. Porque, e estávamos a falar do The Crew, eu já falei aqui até no podcast, do Sherlock Holmes, Consulting Detective, são jogos que para mim são experiências algo longas. O Consulting Detective em particular são 12 casos, se a memória não me falha, que vêm lá dentro, e aquilo só dá para jogar 12 vezes. Um jogador só joga 12 vezes. Com a diferença de que eu não destruo nada naquele jogo, nada. Eu pego em folhas de papel minhas, para tomar as minhas notas, nem há cartas para rasgar, pronto, olha, esse não dava para fazer um rasgar cartas, mas não preciso de fazer anotações em cima do mapa, não preciso fazer nada, depois posso pegar no jogo e outra pessoa pode ter a mesma experiência que eu tive. É um jogo bastante reutilizável, por isso não tendo as componentes Legacy, não é, que estávamos aqui a definir, a definição que o Miguel estava a partilhar, e eu considero também um Legacy. Agora, para mim, o que é importante
para ser um Legacy, passar assim uns jogos que eu tenho muita dificuldade, que preenchem este requisito do não se jogam outra vez, mas custa-me imenso chamar os Legacies, são aqueles jogos muito curtos, que também são deduction games, mas são extremamente curtos, e por causa disso dá para 4 sessões de, se calhar, de meia hora, ou de 40 minutos. E, ok, são jogos pequenos, que as pessoas jogam uma vez, 2, 3, 4 e acabou, porque já não há mais nada para jogar ali, porque havia lá 3 ou 4 casos. Estou a falar dos unlocks, estou a falar dos exits, estou a falar desses jogos. Sim. Também não são jogos muito caros. Um Sherlock Holmes é muito mais caro do que... Também, e são 12 casos, também estão mais, mas para todos os efeitos, cada sessão de um deduction game daqueles é muito longa, ok? Não é uma sessão de 40 minutos. Eu não consigo fazer... Quer dizer... Eu imagino que haja gente que se calhar é bem inteligente e podem também usar a hashtag para dizer hashtag Marco, dou-te no pelo a jogar Sherlock Holmes, faço isto em meia hora, mas eu demoro umas horas a... Pronto, o que eu gosto de ler as coisas, tenho história. Já agora é outro ponto que eu tinha aqui nas minhas notas, que é tipicamente... Para mim um Legacy tem alguma história, tem uma coisa que liga a primeira parte com a segunda parte, com a terceira parte, e eu vejo um crescendo, não é? Esta personagem evoluiu, o mundo mudou, não sei, depende. Estou-me a lembrar de alguns mundos, estou-me a lembrar, por exemplo, do Gloomhaven, não é? A minha personagem muda, todo o mundo muda, a cidade muda, tudo muda, quer dizer, quando estou a jogar eu sinto que passaram anos, e efetivamente passaram anos. Por isso, para mim são esses pontos que também fazem um Legacy. Para ficarmos no tópico do Legacy, antes de irmos para os save games, ia-vos perguntar e deixar-vos aquela pergunta típica que é, para vocês, estes sistemas, porque fazer uma coisa destas é complicado, não é? Acho que vale a pena fazer esta pergunta, vamos todos concordar. É muito mais complicado nós pensarmos numa epopeia completa, com vários capítulos, não é? Quase, não é? Que a pessoa tem que... Portanto, é um épico, estamos a criar um épico ali, do que fazer um jogo que, pronto, começa, acaba e acabou. E agora baralha tudo outra vez, mete tudo em cima da mesa e repete-se, a experiência é nova, e se calhar tem que pensar em, tiras 10 cartas para o lado, tiras não sei quantas habilidades, tiras 5 de 20 que tens aqui, e isso é que faz com que o jogo seja diferente. Uma coisa é pensar assim, outra coisa é pensar efetivamente vocês acabam esta campanha e a seguir têm que fazer outra com o resultado desta e as consequências do que vocês fizeram. À parte disto ser complicado, o que é que vocês acham? Acham que isto é uma experiência que nos jogos de tabuleiro que está a tentar imitar se calhar um jogo de computador, não é? Que é o que acontece, não é? Fazem um capítulo de um jogo de computador e a seguir continuam na próxima vez e vão ter que viver com as consequências das decisões que vocês fizeram para trás. E tornar isto um jogo de tabuleiro é um gimmick, é uma coisa que é gira, mas que depois na prática deixem-se lá disso e façam mais jogos de tabuleiro direitos, ou se é uma coisa mais realmente isto traz valor porque cria uma experiência completamente imersiva e diferente. Bruno, qual é a tua opinião? É uma experiência e sendo uma experiência não quer dizer que seja uma atividade e deixe de ser um jogo. Eu acho que existem já coisas no mercado bastante interessantes, algumas delas baseadas num jogo antigo. Vamos imaginar um Pandemic que passou a ser um Pandemic Legacy, que estamos a falar das mesmas mecânicas aplicadas, lá está uma narrativa, a vários capítulos, as coisas evoluem e existe uma experiência única que não é replicável no jogo base. Pelo menos eu não jogando, pelo feedback, eu nunca joguei este jogo, mas pelo feedback que recebo dizem-me que é uma experiência única e que em grande parte não tem nada a ver com o Pandemic, mas é o Pandemic porque as regras são as do Pandemic. Sim, o ranking BGG é muito maior do que o Pandemic normal. Eles receberam, acho que nos dois até, já não sei de cor, que eles tiveram o Season 1 e o Season 2, acho que era Seasons, já não sei se é o Season. Sim. É Season 1, Season 2 e saiu a Season 0. E eles, lembro-me que eles top e o Pandemic não está no mesmo nível, não é? O original, dúvida. Vamos dizer assim, o base. Sim. Sem dúvida, mas se é gimmick, não, eu não diria que seja um gimmick, é um jogo, é diferente de todos os outros. Se as pessoas vão para esta experiência, já sabem para o que vão, porque sabem que se jogarem uma vez à partida já não vão jogar uma segunda vez, eu estou a dizer a experiência inteira, porque o resultado já foi conhecido. Há sempre uns jogos que, lá está, e quando há bocadinho estava a dizer que a sensação de o fim não está pré-determinado, ele está. Se calhar para chegares ao fim podes ir pelo lado A em vez de ir pelo lado B, mas depois, quando estiveres no terceiro ou quarto capítulo, a coisa vai-te empurrar novamente para onde tu deverias estar se tivesses seguido caminho A no início do jogo. Ou então podem haver mesmo dois fins diferentes e se calhar tu, quando estiveres a jogar, vais jogar de forma quase igual até um determinado capítulo e a partir daí a coisa muda e descobres, se jogares uma segunda vez, isto não aconteceu da outra vez que eu joguei, e aí pode ser um bocadinho diferente, mas por norma este tipo de jogos não é assim. Dizem mesmo, jogas uma vez
e esquece. Ou então esperas 2 ou 3 anos para não te lembrares do que aconteceu, se calhar com outras pessoas, só porque a experiência pode ser diferente jogando com outras pessoas, e se calhar inventas a história que viveste há 3 anos atrás. Mas por norma não é isso que acontece, pelo menos a experiência das pessoas que jogam este tipo de jogos dizem é jogar e depois, não vou dizer queimar o jogo, mas fica ali arrumado, porque até para vender é difícil depois. O Legacy em particular, antes de deixar o Miguel falar, só para não perder esse ponto, o Legacy até tinha 2 caixas do Season 1 com 2 cores diferentes para poder jogar com 2 grupos diferentes, porque uma das coisas que eu acho, e se calhar o Miguel já vai pegar nisso, não depois pego eu, mas que é a questão do Legacy obrigar, alguns Legacy obrigarem a jogar sempre com as mesmas pessoas, porque são as pessoas que têm o contexto daquele momento. E eles, para resolverem isso, criaram uma caixa vermelha e uma caixa azul, acho que era assim, já não me lembro bem das cores, confesso, assim de cor. Acho que era uma vermelha e uma azul, e depois era uma, eles até diziam que era uma para jogares com a família e outra para jogares com os amigos, e se calhar jogava, e tinhas 2 momentos, tu, jogador que estavas a jogar dos 2 lados, fazias isto, eles tentaram resolver dessa forma. E o Legacy em particular, o Pandemic, tem aquela coisa de no final, eles ganhaste um jogo que é só teu, porque foste tu que o construíste com as decisões que tu fizeste, e depois jogas Pandemic normal, mas com as consequências do mundo que tu deixaste após aquela campanha. O que é interessante. Mas força, Miguel, como é que tu achas então também deste gimmick ou não gimmick? Eu também acho que não é um gimmick. Okay. Acho que pode ser até uma experiência bastante diferente, e tu falaste no Gloomhaven, aquilo é uma experiência, e quem diz o Gloomhaven diz os outros do género, não é? Fala-se desse porque é o maior deles. Sim. Mas em todos os aspectos. Caixa, peso, número de horas. Caixa, peso, sim. Tu até estavas a dizer, não, passaram-se anos, e às vezes é mesmo na vida real, passaram-se anos desde a primeira missão até à última, não é? Porque tu pegas no grupo e aquilo vai andando, e quando tu dás por ti, epá, a gente já está a jogar isto há quanto tempo? Há 3 anos. Pois é, realmente. Pronto, portanto, passaram-se mesmo anos de tempo real. Isto para dizer que é uma experiência, com certeza. E sim, eu acho que as pessoas ficam muito mais investidas na sua personagem e no seu boneco, vamos dizer assim, porque depois, não, esta é a minha personagem. E eu vou com ela até onde for. E no caso do Legacy e no Gloomhaven em particular, tu tens a personagem que se retira ao fim de uma determinada condição. E há pessoas que ficam literalmente de rastos quando a personagem se retira, porque gostavam tanto daquela personagem, agora vão ter que criar um laço com outra personagem, vão ter que estabelecer uma relação com outra personagem que não conhecem de lado nenhum, e depois a miniatura não está pintada, e depois é preciso pedir ao Ricardo que a pinte. E pronto, depois é uma chatice. Exato, e depois é mais um problema porque eu tinha esta tão bonitinha, agora aparece uma cinzentona outra vez, pronto, a pintar bolas. Portanto, sim, é uma experiência mais imersiva também, se tu tiveres esse tipo de ligação com o jogo. Claro, funciona para alguns jogos, não funciona para todos os Legacies, obviamente. Construindo em cima do que vocês estão a dizer, eu só acrescento que acho que dá mais trabalho fazer uma coisa destas bem feita, e tem muitos problemas ainda, e acho que ao longo dos tempos, e nós, se calhar o grande primeiro Legacy foi o Pandemic, pelo menos o que eu me lembro, mas na realidade nós já fazíamos disto há algum tempo. Eu lembro-me de fazer campanhas de D&D que demoravam dezenas de sessões, e cada sessão nem de vez em quando não era na mesma semana, e pouca gente resolveu os grandes problemas que eu sentia disto, que era, nós estávamos a jogar, por exemplo, os 3, pronto, isso é uma parte um bocado pequena esta, tínhamos de ter um DM aqui, né? O Ricardo era o nosso DM, pronto, e nós estávamos a jogar uma dungeon de Vampire da Masquerade ou de Dungeons and Dragons, para os mais comuns. O Bruno hoje não tinha disponibilidade porque, pronto, estávamos com uma coisa pessoal qualquer, e nós hoje jogávamos, em vez de estarmos a fazer este podcast, estávamos a jogar. Não íamos jogar porque a campanha não podia continuar porque faltava o Bruno. Estávamos 3, o Ricardo esteve a preparar a sessão e tudo, e grande DM, não é? Não íamos conseguir jogar. Isto é válido para qualquer Legacy que funcione. Por exemplo, o Pandemic Legacy sofreu logo, na minha opinião, desse mal, que é a pessoa que estava a jogar com aquela personagem, até podíamos sentar outra pessoa lá, mas ela estava a fazer uma estratégia, estava a investir num conjunto de skills que não tomou nota desse num papel para a outra pessoa fazer a mesma estratégia, e começa a fazer outra. Depois, quando aquela que estava a jogar voltar, olha para aquilo e diz: que porcaria que está aqui feita, o que é que foi isto? Eu tinha isto tudo preparado, e como é um Legacy, agora tenho que viver com isso. Eu acho que só o Gloomhaven, na minha opinião, é que foi o primeiro jogo que eu vi destes que resolveu mesmo esse problema, porque a única
única pessoa que importa é o dono do jogo. O dono do jogo tem que estar lá sempre. As outras personagens efetivamente podem entrar, podem sair, podem voltar. Agora, também para mim não fazia sentido nenhum vocês estarem a jogar um Legacy meu a colarem autocolantes e a rasgarem as minhas cartas, seus insurretos. Não pode ser. Então eu tenho que estar presente nessa sessão de jogo, por isso eu seria o elemento comum. Agora, se nós estamos todos a jogar e eu não estou disponível, é chato para vocês, é verdade. Mas o jogo é meu, não é? Por isso, eu não sei. Deixa aqui à consideração de toda a gente se isto era um problema que tinha que ser resolvido. Mas, na minha opinião, já foi o primeiro que efetivamente interessou este grande problema. Que era o problema que eu tinha quando jogava qualquer tabletop RPG. Tu há bocado tocaste num tópico que eu revi-me logo nisso. Tu te falaste na situação em que um grupo está definido para jogar um determinado jogo e a pessoa X não está disponível nessa altura. Isso é um problema. Primeira e única experiência com Legacy Games mesmo, chamava-se mesmo Risk Legacy, que até foi antes do Pandemic, creio eu. Eu acho que eu joguei por volta de 2014, já existia há algum tempo o jogo, recordo-me, aconteceu que nós fizemos o compromisso, éramos 4 e dissemos, eu expliquei-lhes o que era um conceito Legacy, que eles não estavam habituados, nós somos estes 4 e a partir de agora devemos ser nós os 4 a jogar, porque faz sentido que sejamos nós, até porque nós vamos envolver com as fações e não faz sentido quando alguém não vem vir uma terceira, ou neste caso uma quinta pessoa, substituir porque não está familiarizado com o sistema, não está familiarizado com a história e depois quando sair e voltares, tu já vais sentir que não é a tua facção, porque entretanto alguma coisa mudou e não foi uma decisão tua. Nós discutimos estas coisas todas. O que é que aconteceu? Jogámos um dia, coisa correu bem, é o risco, pronto, portanto é o que é, vale o que vale, mas com elementos bastante interessantes, inovou, aquela coisa da surpresa de tirar coisas da caixa novas e colarmos e escrevermos coisas no mapa, porque isto é uma das coisas que este jogo tinha, era escrever mesmo novas regiões no mapa, nós podíamos nomear um país ou uma região com aquilo que nós quiséssemos chamar, e portanto nós escrevíamos mesmo. Portanto, tudo, até ali tudo muito giro. O que é que acontece? Acaba uma sessão, passado uma semana, então vamos jogar, eu não posso. Tudo bem, fica para a semana. Passado 2 semanas, mas agora é outra pessoa que não pode. Passaram 2, 3, 4 semanas, às tantas passam 2 meses. Quando passam 2 meses conseguimos estar todos juntos. Então vamos jogar. Não sei o quê, tu não tens aí um jogo novo, não sei o quê, vamos experimentar então um jogo novo. Não sei se estão a perceber o que é que acontece. Aquele entusiasmo que nós até tínhamos no início, passado 2 meses já não o temos. Entretanto já vieram jogos novos e só aí é que nós conseguimos voltar a juntar. É um problema mesmo. O que é que acontece? E ainda bem que tu também agora estavas a falar que nós somos todos inovadores. Eu tive a sorte, ou não, ou pelo menos tive a consciência de que poderia alguma coisa correr mal, eu não rasguei cartas, mas escrevi coisas no tabuleiro. Ainda consegui vender o jogo, porque vi que não íamos jogar outra vez, mas é muito difícil vender um jogo deste. Isto também é outro problema, porque como é que tu vais vender um jogo com coisas rasgadas, com coisas já coladas num tabuleiro, coisas escritas? Ainda bem que foi muito no início, mas obviamente quando eu vendi o jogo, não vendi ao preço que queria vender, muito abaixo do preço que está à venda numa loja, mas eu tenho noção de que mesmo assim consegui recuperar dinheiro, porque já não estava à espera de sequer fazer dinheiro com aquilo. É um problema que este tipo de jogos tem, porque ou o grupo se compromete, e às vezes se calhar é melhor um grupo mais pequeno, às vezes até 2 pessoas, ou 3, eu acho que 3 é o ideal, ou então tem que ser pessoas que se jogam sempre umas com as outras. Quando tens um grupo com 4, 5, 6 pessoas, e aquilo vai variando, pode ser um problema, e quantas mais pessoas são, maior é a probabilidade de alguém falhar. Portanto, revi-me completamente naquilo que tu disseste, porque a minha única experiência não correu assim tão bem, apesar de eu ter ficado com o bichinho, com a curiosidade do que estes jogos oferecem. E a partir daí acredito que muitos outros jogos vieram com muito mais novidades, com muitas mecânicas e coisas diferentes, o fator surpresa, e gostava de conhecer mais. O problema também é que ainda não houve um jogo que me tivesse puxado, porque este tipo de jogos que saem não são muito a minha praia em termos de tema, em termos de mecânica. O único que me puxou foi o Seafall, em termos de mecânica e de história, mas se vocês já ouviram os reviews deste jogo, esqueçam. Para vocês terem uma ideia, um jogo que estava à venda para aí a 60 ou 70 euros, vocês são capazes de encontrar a 30 euros, 35 euros em várias lojas. Significa que o sucesso do jogo não existiu. Foi mesmo, não sei se o jogo é bom ou mau, mas pelos reviews eu nem tento comprar o jogo. Continuo à espera que saia um jogo que realmente
faça check às minhas boxes todas, porque continuo com muita esperança e com muita curiosidade que saia um jogo que eu realmente quero jogar. Eu sei que vão-me falar agora do Charterstone, que é dizer. É feito por uma empresa que não me deixa grandes memórias, que normalmente faz um hype enorme aos jogos e depois eu fico desiludido. Portanto, não sei, talvez um dia, mas não vou fazer esse investimento. Pode ser que um dia jogue como convidado e depois logo se vê. Mas para já não faço esse investimento. Mas no Charterstone tens que ser um convidado committed, porque é outro jogo que não é muito fácil depois andares a sair e a entrar. Mas isso é mesmo um problema. Eu vejo isso como um problema a ter este tipo de jogos. É verdade. Mas se tiveres um grupo fixo, e já para quem nos está a ouvir, se vocês têm um grupo fixo que joga mesmo regularmente e gostavam de fazer assim uma coisa diferente, é um compromisso. Assim, um Gloomhaven, na minha opinião, é um compromisso longo, ok? É um compromisso mesmo longo. E vocês vão querer jogar outros jogos nas vossas sessões de jogo entre Gloomhavens, porque senão vocês vão estar só a jogar esse jogo durante muito tempo. Eu acho que houve uma estimativa de alguém que estava centenas de horas de jogo, tipo 400 horas de jogo, ou assim, uma coisa maluca. Sim, é normal. A caixa traz 90 e tal missões. Pois. Imagina, traz 100 missões. Se cada missão demorar 3 horas, 2 horas e meia, são 250 horas de jogo que estão ali, só em Gloomhaven. É muito. Sim, é mesmo. É tirar férias para jogar. Mas férias grandes. Pegas isso... no mês inteiro de férias que tens e dizes, não, é para isto. Então o que é que vais fazer nas férias? Vou jogar Gloomhaven. Ou acabar o Gloomhaven. Mas já começaste? Não. Muito bom. Só para completar, acho que há alguns jogos, e estavas a falar do Charterstone, que por acaso achei engraçado, que resolveu também um bocadinho isso de conseguiste depois vender o jogo. As coisas que tu consegues destruir, vamos dizer assim, acabam por aparecer no Recharge Pack. Até o próprio jogo tem 2 tabuleiros e tu consegues virá-lo ao contrário e na realidade jogas outra vez o jogo, não é? Tens um lado, vamos dizer, destruído, não é? Entre aspas, tu já jogaste e podes recomeçar o jogo outra vez e depois ainda podes comprar um Recharge Pack e começar ainda mais uma vez e outra vez. Na realidade podes comprar o Recharge Pack às vezes que tu quiseres e tens um jogo novo. Mas, na minha opinião, foi o único que eu tenha visto que tenha tido esta preocupação. E falando só do Gloomhaven, só para fecharmos também este tema dos Legacies, o próprio Gloomhaven, que eu comprei o Gloomhaven e comprei os kits não destrutivos do jogo, que é os autocolantes removíveis. São autocolantes que tu colas, mas na realidade consegues, é tipo post-its, são suficientemente bons para ficar lá guardados, por isso quando abres outra vez os autocolantes estão no sítio, mas não destróis efetivamente o board, o que também é bom, porque naquele caso em particular, tu colas mesmo muita coisa, que ia ficar mesmo danificado. Se consideram isto, ele não conseguindo regressar ao estado inicial do jogo, danificar, então ficava extremamente danificado. Vocês chegarem aquelas horas chama-lhe personalizado em vez de danificado. É mais fácil porque o termo do danificar parece que andaste a martelado ao tabuleiro ou parece que andaste a rasgar um cantinho do tabuleiro ou parece que foi lá o gato e comeu ou qualquer coisa do género. Assim não. Chama-lhe personalizado. É mais simpático e acho que tem mais a ver com a realidade do que o danificado, porque senão parece que tem uma amalgadela a alguns. Só ia acrescentar um ponto que é, por exemplo, jogos que não são legacies para mim, mas não são, ou melhor, é difícil eu chamar-lhes legacies, por exemplo, Max vs. Min, exatamente, que é, tu tens aquela mística que nós estávamos aqui a falar, que é um bocado aquela descoberta de vou abrir uma nova missão, que está selada e tudo. Mas eu posso voltar a pôr tudo lá dentro, não consigo selar aquilo outra vez, só se meter um bocado de fita cola, não fica tão bonito como aquela primeira vez do abrir o Mint e nunca ninguém viu aquilo, entre aspas. Aquilo ali em particular provavelmente só o gajo que fez na fábrica. Mas depende se vocês abrem aquilo e vão descobrir uma nova missão. E a nova missão tem uma nova carta e se calhar até tem umas novas coisas que tu consegues fazer no jogo a partir daquele momento. Essa experiência é giro. Eu pessoalmente adoro essa cena. É brutal. Eu acho que isso faz parte da experiência e quem compra estes jogos compra estas sensações. Eu recordo-me, agora está a falar do Risk Legacy, eu recordo-me quando aquilo abria, é quase como uma briefcase, uma mala daquela ao homem de negócios, e depois tu tens ali mesmo coisas a dizer, do not open, não abrir. A menos que, e aquilo dá-te uma vontade de continuar a jogar para lá chegar. Portanto, eu acho que só essa antecipação de quando é que vamos lá chegar, o que é que está lá dentro, essa curiosidade, isso faz parte da experiência. E acho que isso faz parte de quando eu compro, estou a comprar isto também. Esta parte da experiência. Eu acho que isso também é muito giro.
Eu digo-vos uma coisa, não vou fazer spoiler a ninguém, mas no Max vs. Minions tem uma caixa que vem fechada com um autocolante a dizer mesmo do not open, mas uma caixa grande. E não há nada, não há menção nenhuma daquilo nas regras, nada. E vocês ficam do not open e depois tem aquele bichinho do epá, e vocês jogam a primeira missão e não abrem. Eu não vos vou dizer quantas missões é que vocês têm que fazer até aparecer uma coisa a dizer para vocês abrirem aquela caixa. Mas vai aparecer, como é óbvio. Mas vocês, desde o início, que jogam aquilo a pensar, e a próxima missão, vocês têm aquela expectativa de vai ser esta que eu vou abrir a caixa, vai ser esta que eu vou abrir a caixa. E é fixe, é muito giro, porque cria vontade de vocês voltarem ao jogo. De vez em quando até se calhar jogarem 2 campanhas numa noite, em vez de mudarem de jogo, vão fazer logo a campanha seguinte, e depois como todas as campanhas são diferentes, que é uma das coisas que os Legacies têm, segundo a experiência de jogo é efetiva, foi construída para ser diferente, não é rolar mais dados e ver se sai alguma coisa diferente, é mesmo uma experiência de jogo nova. Pá, isto para mim vale a pena nos Legacies, eu gosto muito, mas eu sou suspeito porque para mim um tabletop RPG já era exatamente isso para mim, era exatamente aquela coisa da segunda sessão, vamos continuar aquela campanha onde nós deixamos e agora vamos explorar uma nova cidade e ficamos com aquela coisa do pá, ainda não conseguimos chegar ao fim, ainda não consegui derrotar a grande quest, salvar quem tem que salvar, matar o dragão, pronto, aquelas coisas normais que aparecem nestas quests. Eu sei que ainda falta e estou entusiasmado porque também sei que vêm aí mais coisas fixes e quero para a semana voltar a jogar. Isto para a malta que se balda, como os teus colegas, né, que se baldaram a ação. A ideia é que vocês continuem porque há coisas fixes que aparecem sempre, claro. Ok? Mas depois a vida acontece e pronto, e acontecem coisas. Mas, Marco, sabes que até no Risk Legacy uma coisa gira é que o próprio livro de regras tem espaços que estão tapados e que tu a determinada altura vais ter que tirar esse selo para perceberes o que é que está por baixo, que é uma nova regra, que até aí não existia, e existem autocolantes que tu pões no livro de regras para sobrepor uma regra que já existia. Portanto, até o próprio livro de regras muda. Sim, o Charterstone faz isso também. Yeah. Olha. Quando chegares ao segundo jogo, ao terceiro jogo, o que seja, tu pegas no autocolantezinho e o livro de regras tem um monte de espaços em branco que é para tu ir colando as regras à medida que aquilo vai andando. E pronto. E é giro, porque nós estamos a falar de um livro de regras, mas o entusiasmo de estarmos a mudar um livro de regras também faz parte da experiência. O que é giro. O Charterstone em particular, o mapa também, tu vais metendo, ao contrário daqueles tile placements que tu tens que meter um tile e que muda, tipo, agora tens uma nova casa que podes fazer, que para todos os efeitos é um worker placement, não é? Por isso, podes pôr lá agora um novo worker e fazer uma nova ação. No início o mundo é uma coisinha muito pequenina, que tens poucas opções e tens que ir construir, não é? Tens que ir lá construir mais cabanas para fazer mais coisas e depois a segunda vez já tens mais ações e o terceiro capítulo já tem mais ações e o quarto capítulo tem mais e pronto, vês esse progresso e isso faz toda a diferença. Jogares um jogo onde só tens 3 opções ou 4, não é? E depois agora tens 10 ou 20, essa experiência de jogo é completamente diferente nesse último capítulo, não é? Voltando agora ao tema que também tínhamos no início, que é a questão do save e a necessidade, nestes jogos e não só, de fazer save. Eu vou passar a palavra ao Miguel. O que é isto de um save? Ou o que é gravar um jogo? Porque isto não é uma disquete, não é? Isto não é tipo no botão da coisa à lá. E tu agora foste mesmo aos anos 80. Exatamente. Estou inspirado. Para quem puder não saber o que é uma disquete, porque há gente dessas por aí, é o ícone do save, mas em 3D. Fazia mesmo save. Fazia mesmo save. E fazia mesmo save. Foi alguém que fez um 3D print do ícone de save. E é o Marco dessa foi aqui. Bom, o que é um sistema de save no jogo de tabuleiro? É, obviamente, alguma coisa, algum mecanismo que permita fazer com que o jogo seja gravado ou que alguma informação do jogo seja gravada de forma a que na próxima sessão nós consigamos continuar do ponto onde estávamos. E se para mim um Legacy é difícil de fazer, um sistema de save, então é preciso que o jogo esteja muito bem preparado para isso. Porque se não estiver... Porque, por exemplo, eu não posso pegar num euro qualquer e fazer um sistema de save ali. Porque o que é que eu faço? Se calhar o melhor sistema de save que nós temos num euro é tirar uma fotografia ao tabuleiro e tirar uma fotografia às cartas que temos na mão e mesmo assim as cartas que já foram descartadas nós não sabemos muito bem quais são, podemos guardá-las noutro sítio ali ao lado, mas depois já não sabemos quais são quais, estas eram de quem, pronto. Uns ficam por baixo do insert, outros ficam por cima. Está a haver muita gente muito criativa. Tu não tens assim tanto espaço. Para além disso, eu acho que alguns saves mais artesanais, vou-lhe chamar assim, também pode ter ali algum problema que é, imagina que tu jogas hoje e depois tu não vais poder jogar aquele jogo até que
o jogo seja terminado pelas mesmas pessoas dali a 2 ou 3 semanas ou 1 mês ou 2 meses, como foi o caso do Bruno. Porque os componentes já estão ali separadinhos, já está ali tudo separado e tal, e tu não podes voltar a jogá-lo do zero outra vez com outras pessoas. Não dá. É fisicamente impossível, a menos que o jogo esteja preparado para isso. Vais à loja, compras um novo, não é? Esquece a solução. Claro, com certeza. Então, se eu já dei 80 euros por um jogo, eu posso dar mais 80 só para jogar outra vez. Claro, com certeza. Isso eu acho que é o problema de um sistema de save que não esteja preparado para a coisa. Depois há outros jogos que estão. Eu hei de falar do meu na rubrica. Eu sobre essa definição ia te perguntar uma coisa e eu aproveito e deixo a minha opinião, que é, não é só o sistema em si estar preparado fisicamente para guardar, é também a própria mecânica do jogo estar preparada para a pessoa voltar a jogar passado 2 meses e se lembrar da estratégia que está a fazer, do contexto que tem e tudo mais. Eu acho que isso grande dificuldade. Repara, nós os dois em particular que somos de engenharia, nós sabemos disto, que é, o problema não é fazer o save, é fazer o save e o load. Gostei muito. Muito bom. Gravar coisas, nós sabemos gravar coisas, até aí está tudo muito bem, a gente grava de uma maneira qualquer. Agora, conseguimos carregar aquilo que nós gravamos, aí é que está o problema, que é restaurar o estado inicial da coisa, aí é que está o problema. Pronto. Verdade. Sim. Mas é curioso, porque a maior parte das pessoas, Miguel, se calhar não se lembra deste pormenor, que é o sistema de save básico, que é pessoas que não têm gatos em casa, nem crianças, podem deixar o jogo exatamente como está em cima da mesa durante 3 meses se não precisarem daquela mesa e têm aqui o jogo gravado. Sim. Comecem a jogar um jogo complexo, um Lacerda, por exemplo, qualquer um, que vocês queiram deixar a meio. E é um Eurogame, ok? Não é um jogo ultra longo, mas pronto, jogaram meia hora do jogo ou 1 hora, num jogo que demora 2 horas se calhar, e vocês deixem aquilo a meio. Pousem as coisas exatamente como estão, ninguém foi lá mexer. Peguem no jogo outra vez. Passado 1 mês. A experiência de jogo vai ser broken. Era preferível vocês terem começado o jogo do início. Na minha opinião pessoal, não sei, Miguel, que vou gostar de ouvir a tua, mas na minha opinião pessoal, mais valia vocês terem abortado o jogo, guardado as peças e recomeçarem um jogo novo e terem a experiência toda de uma vez. Nesse caso em particular. E o jogo não tem um sistema de save. Okay? Teria deixado em cima da mesa. Nesse caso em particular, e estamos a falar de jogos complexos, em que tipicamente as ações estão encadeadas, etc. Aí sim, esqueçam lá isso. Vamos fazer o setup outra vez, vamos aproveitar que o jogo já está em cima da mesa, portanto já é menos tempo de setup, e portanto vamos aproveitar e vamos recomeçar, porque não vale a pena, porque sei lá eu o que é que eu estava a fazer. Ou eu apontei aquilo num bloco de notas algures, olha, agora ia fazer esta ação que era muita porreira e não sei o quê. Ler o jogo. Ler o jogo, quer dizer, isto é uma coisa que tu vais ganhando contexto do que é que as pessoas foram tirando. A malta toda gosta muito de jogar comigo por causa disso, não é? Que eu costumo andar a ler o jogo dos outros e a contar, ok, tu estás ali a picar aquelas cartas ou estás a picar aquele, estás a apontar para... Eu não vou lembrar de nada disto. Quando voltar a jogar, eu vou jogar só com o meu jogo. E eu nunca jogo só com o meu jogo. Nunca olho só para o meu jogo. Se não jogavam solo, eu jogo com o jogo dos outros. Eu não vou lembrar. Não vou conseguir lembrar do que é que vocês estiveram a fazer, o que é que eu estava a tentar bloquear do vosso jogo. Não vou lembrar nada disso. Os jogos de xadrez e outras coisas assim que a malta jogava e... Eu olho para o jogo e leio o jogo. Eu não preciso... Quando olho para o jogo, se calhar, em vez de ser uma coisa que eu jogava em 30 segundos, se calhar demoro 2 minutos ou 3 a ler o jogo outra vez, a validar, fazer um double check e dizer, pois ok, era aquela jogada. E depois mando a jogada e se me responderem daqui a 5 meses, eu consigo voltar a olhar para aquele jogo e continuar a jogar, ainda que a gente jogue durante 10 anos. O jogo vai chegar ao fim como tinha que chegar. Mas a maior parte dos jogos, principalmente Eurogames, na minha opinião, não funcionam. E sistemas de save é como tu disseste, é mais do que mecânico. E depois também, na minha opinião, tem os jogos de deduction, que ainda é pior. É que ainda, esse aí eu tenho que me lembrar como é que eu cheguei aqui. Posso ter escrito a porra das pistas todas ali no papel e tenho as minhas notas todas. E esse aí até tem tudo. Vou-me lembrar de nada daquilo. Mas aí o mais fácil é mesmo terminar-se aquela... Sim, levar até o fim. Ou terminas aquela sessão e acabaste aquela sessão e pronto, e acabou-se. Acabaste a missão 5 e, se calhar já não vamos começar a 6 porque já não vamos ter tempo de acabar e aí pronto, então não vale a pena, não é? Vou perder tempo mesmo. Bruno, e tu? Sistemas de save, como é que é para ti? Não tenho experienciado muitos, mas já joguei alguns com essa característica e posso dizer que eu acho bastante interessante o conceito. E quando é bem feito, é bastante prático também. Recordo-me do Time Stories que, como tu disseste, consegue implementar na caixa o modo de organização
de praticamente tudo aquilo que tu precisas para poderes continuar um jogo depois de ser interrompido. E eu, que joguei Time Stories, praticamente só não joguei a última história, portanto, com alguma experiência em Time Stories, e o que eu fazia muitas vezes, lá está, para não correr o risco de não conseguir jogar com as mesmas pessoas por falta de disponibilidade, nós muitas vezes começávamos na sexta à noite e já tínhamos quase a certeza que não íamos acabar nessa sexta-feira à noite, e no sábado à noite, no dia seguinte, ou na noite seguinte, depois acabaríamos o cenário. Neste caso é um cenário, eu não acho que seja bem legacy game, são jogos de cenários, mas vai quase dar ao mesmo porque não acabamos logo aquilo de uma assentada. O que é que acontece? Eu não vou deixar o jogo na mesa, como tu estavas a dizer, porque a mesa serve para muita coisa cá em casa e a patroa não me iria deixar aquilo durante 24 horas à espera que viessem lá novamente os meus amigos. A caixa está quase na perfeição em termos de organização, tudo o que já foi explorado depois num sítio, aquilo está por explorar noutro sítio, o mapa atual, que é o blueprint do jogo, metes num sítio para perceberes o que é que podes explorar neste momento, porque lá está, é uma coisa que vai mudando à medida que o jogo vai avançando. As tuas peças, tokens, coisas que tu vais recebendo, colocas num sítio, a vida que tu tens naquele momento, pões noutro sítio, e até o timer, que é para saber quanto tempo falta, existe mesmo uma zona numerada. Tu pões lá a pecinha para saberes quanto tempo falta para acabar o run daquele cenário, quanto tempo falta para acabar aquele run. Portanto, realmente está muito bem feito. E existem outros sistemas de save muito mais preguiçosos, e isso é uma das coisas que eu acho que as empresas têm que começar a apostar mais, porque estão cada vez mais a apostar também nos modos de campanha, porque agora os modos solo quase que obrigam, pelo menos sobretudo nos jogos Eurogame, a ter um modo de campanha para que aquilo faça sentido, é que metem um plástico com tiles que dizem que é para o modo de campanha e depois metem outro plástico vazio que diz quando usares metes aqui, aqueles que não estão revelados metes acolá, e ou seja, aquilo é muito artesanal, não é muito prático, não é? Porque é que não investem um pouco mais tempo no insert? Porque lá está, eu acho que tem que haver também investimento físico na própria caixa para que os tiles venham já organizados. Não abras estes aqui para já, mas estão aqui inseridos mesmo no insert da caixa. Estes aqui podes usar, estes aqui, quando usares, vais colocar ali, etc, etc. Tal como no Time Stories está mais ou menos assim organizado, um pouco diferente. Mas porquê é que não fazem isto? Porquê é que metem uma caixa com não sei quantos componentes e depois metem ali 10 plásticos e depois tens que ler no livro de regras que aqueles plásticos servem não só para guardar os componentes do jogo, mas também guarda 2 ou 3 para as cartas estarem divididas entre usadas, não usadas e modo solo. Ou seja lá o que for, ou campanha. Eu acho que não é muito intuitivo. E para o preço que os jogos têm neste momento, e alguns deles não justifica se calhar o preço que têm, se é para vender a esse preço, é por uma coisa, um insert de plástico um bocadinho pensado, lá está, terem alguns engenheiros que saibam fazer o save e o load para me facilitarem a vida, porque eu nem sou um jogador de campanha desse tipo de jogador, e eu tive alguns jogos que têm esse formato ou essa variante ou essa opção, e eu às vezes tenho ali não sei quantos tiles na mão e eu não sei bem o que é que faço com eles. Estes é para eu jogar com eles, então vou ter que ir às regras, ver tudo, ou então o tile de 013 não é para jogar aqui, o 014 é para aquele plástico, e ando ali a reorganizar as coisas quase como tivessem a dar trabalho. Não gosto. Mas valia as coisas virem organizadinhas, preparadas para, sim. Vou jogar com 2, 3, 4 pessoas, são estas. Isto é para jogar sozinho, são estas. E se eu quiser depois, lá está, fazer um sistema de save, faço como no Time Stories e a coisa fica bonitinha e eu continuo a jogar. Acho que esse, se calhar, é o próximo passo que as empresas que apostam neste tipo de jogos com campanhas deveriam apostar, porque sinto que ainda há muita preguiça e se calhar existem ainda muito poucas pessoas a queixarem-se em relação a isto, e eu acho que o futuro vai passar um pouco também por isto. Eu adorei esse teu ponto mesmo dos pontos de solo ou dos modos de campanha ou de estarem a surgir cada vez mais no modo solo e isso precisar de um save, e faz todo sentido, nós até falámos disso, porque a realidade, ainda há pouco tempo estávamos a falar dos jogos solo, eu acho que é dos sítios onde mais faz sentido haver um save, porque os modos solos que nós tínhamos antigamente, aquelas competições, ok, chegas ao fim ou é um cooperativo que tu ganhas ou não ganhas e conseguiste derrotar o grande boss do jogo, ou conseguiste sobreviver à coisa, tipo lá sexta-feira ou Pandemic, conseguiste e tens uma grande festa, ou então normalmente tu vais fazer aquilo quase em capítulos e o modo solo foi construído ali para jogares em capítulos, salvo os autómatas que existem, que é estás a jogar o jogo contra um autómata. Certo. Há aqui estes grandes flavors e acho que, como tu disseste, é esse, é um dos modos em campanha. E se isso não tiver um modo save, é para mim onde faz mais sentido. Ou o exemplo que tu deste, por exemplo, do Time Stories, em que tu estás a jogar um jogo que tipicamente
não consegue ser jogado no prazo vou dizer 2 horas, que já é um jogo muito longo. Sim. Ninguém joga um jogo de 8 horas, não é? Sem pensar que vais jogá-lo seguido. Tu, para jogares um jogo de 8 horas seguido, já é difícil juntar as 4 pessoas, se calhar, para jogar um jogo de 2 horas, juntar as 4 pessoas para jogar um jogo de 8 horas, se lhes disseres isso à cabeça, podem se calhar nunca mais te aparecer da tua game night. Vamos fazer este jogo de 8 horas e gostava que vocês viessem para a minha casa. Opa, olha, estou com uma dor de barriga hoje, não sei porquê, aconteceu, olha, foi neste dia. Se tu quisesse jogar outra coisa, se calhar não tinha dores de barriga, mas por acaso tu queres jogar isso e eu tenho 8 horas, estou com dores de barriga. Eu se calhar estou assim a imaginar a malta do meu grupo a dizer-me isso, mas se fosse uma coisa que nós vamos jogar este jogo, eles ficarem entusiasmados e depois voltarem cá outra vez, mas para isso tem que ter um sistema de save. Eu acho que é esse o grande. Mas não há muitos jogos desses. Não há muitos jogos que foram construídos para serem jogados. E estou a tirar daqui os legacies que tem que continuar o jogo a seguir. Jogos normais que sejam muito mais longos que 2 horas e que foram pensados para ter uma interrupção e ter um save e um load bem feito, como disse o Miguel, adorei Miguel, um save e um load bem feito. É o normal. Toda a gente sabe como gravar coisas, mas carregar coisas depois, Jesus, não. Essa parte a malta esquece sempre. Isto é que dá trabalho, pois dá. Só último ponto antes de fecharmos, e Miguel, o que é que tu achas? Nós estamos a falar destes jogos todos e o Bruno há bocado tocou no ponto, e por isso é que, só para não deixar no ar, que é estes jogos serem mais caros. Estás a falar dos jogos de campanha, ou os jogos Legacy, ou até mesmo estes jogos com save que são mais longos, tipicamente são mais caros. Acho que é um facto, não vale a pena também andarmos aqui a pintar isto de outra cor que não seja... Sim, acho que quando são muito, muito mais longos, tipo o Pandemic Legacy comparado com o Pandemic normal é bastante mais caro e tipicamente é porque traz mais horas, não é? Ou em teoria eles vão-te vender isto como sendo Pandemic, que é um jogo de 45 minutos que podes jogar várias vezes, mas é sempre o mesmo jogo. Este tem uma experiência contínua de 150 horas, então por isso vale 5 vezes o preço. Não sei 5 vezes, mas pronto. alguns até são, se calhar, se pensarmos bem num Gloomhaven, não é? É um preço elevado. Ou estou a falar agora também, que agora saiu há pouco tempo, não é? O Tainted Grail, por exemplo. Se pensarmos bem quanto é que custa o jogo todo e as expansões e cada coisa que tu queres pôr. O Seventh Continent também, que é um jogo muito, muito longo. São jogos que tipicamente são mais caros, não é? Não sei, qual é a tua opinião? Eu acho que eles são mais caros porque trazem componentes mais caros. Ok. Ou seja, fazer tiles em cartão é barato, fazer autocolantes imagino que seja mais caro. Não deve ser, os autocolantes são baratíssimos. Achas? São. Em boa impressão. Estou a falar custo de material, ok? Sim. O design, estou a assumir que é o mesmo, não é? O designer que desenha um tile, desenha um autocolante. Certo. Até aí tudo bem. Eu não estou a pegar pelo design, eu estava a pegar, se calhar, em termos de custo, que podia ser mais caro, não? A matéria-prima do cartão é mais cara do que dos autocolantes. Bom, tu deste o exemplo do Gloomhaven e do Tainted Grail, mas isso também tem miniaturas e pronto, e vamos lá. Mas tem muito papel. Tem booklets enormes. Aquilo, quando eu peguei nos booklets daquilo, eu disse, ok, isto é um livro mesmo, em texto, em número. Mas, por exemplo, tu pegaste no Gloomhaven e o Gloomhaven é um monstro de uma caixa de 10 kg, certo? Mas vou pegar no exemplo do Jaws of the Lion, que é uma caixa bem mais pequena, comparativamente, e é um jogo que é bastante mais barato também. Mas aí está, é um intro legacy, não é? Não é um verdadeiro tá bem, legacy. Mas é um legacy. Não, vá lá, não há intro legacies. Não há intro legacies. Eu considero que um jogo de introdução, não é? Mas sim, não me interessa, mas é um legacy, continua a ser um legacy. Tens um bom ponto. Senão vamos andar aqui com subcategorias da subcategoria da subcategoria, esquece lá isso. Não. Concedo, tens um bom ponto. Daí. Pronto, tens aí um exemplo, se calhar não há muitos, mas tens aí um que, sim, para um jogo de 10 quilos, com a quantidade de cartão que tem e não sei o quê, mas também se fores a ver, metade daquil tens as peças do tabuleiro. Não, as próprias peças do tabuleiro. Aquilo tem 350 mil tiles de masmorra, não é? Aquilo, pronto. Aquilo tem um monte de cartão. Portanto, sim. Em punch cards, aquilo batia qualquer jogo. Sim. jogo em punch cards. E tu podias bater em alguém com aqueles punch cards também, aquilo aleija. É capaz de aleijar. Mas deito agora o exemplo do Jaws of the Lion. Não sei se há muitos mais que façam cheque a essas coisas. O Seventh Continent é um exemplo que eu acho que não é muito bom porque a tiragem daquilo não foi muito grande, eles não fizeram muitos.
e portanto aquilo ficou quase um produto raro, porque não saíram muitos. Depois agora com a nova reprint, tudo muito bem, a coisa ficou um bocadinho mais comum e portanto mais barata. Mas o jogo base é caro, mesmo quando fizeste bank na campaign, tem mesmo muitas cartas, mas também é um jogo caro. Sim, mas é um jogo caro, sim, é verdade. Mas também traz não sei quantas missões e também... Sim. Enfim. Outro jogo que também centenas de horas de jogo, por isso... Não é centenas, mas tens ali algumas dezenas, sim. Tens ali algumas dezenas de horas, sim. Sim, nada bate o regulamento, também sou dessa opinião. Sim. O Isaac ali bateu recordes. Bruno, só assim a nível de fecho, qual é a tua opinião dos preços? Eu aqui estou um pouco pela opinião do Miguel. Eu acho que se estão mais caros é por causa dos componentes e não pelo fator duração ou longevidade ou o que tu quiseres chamar, mais horas de jogo. Obviamente que um Pandemic será mais barato que um Pandemic Legacy, porque à partida tens os mesmos componentes, mas mais vários componentes e diferentes, personalizados e pronto. Obviamente também está ali o fator experiência, novelty, aquilo que lhe quiseres chamar, que também terá ali uma percentagem, mas eu, por exemplo, eu vejo jogos como, por exemplo, o Legacy do Betrayal at House on the Hill, não é tão caro quanto isso. Estou a ver, por exemplo, qualquer outro Legacy que não era assim. Olha, o Seafall, que apesar de agora estar a 30 e tal euros, está a metade do preço, seria a 70, não é barato, não, mas eu sou capaz de comprar Eurogames neste momento que estão a rondar esse preço. Portanto, se são mais caros por ser Legacy, são mais caros do que se calhar a versão normal. Mas há mesmo jogos que são Legacy que não são baseados numa versão... Lá está, como a Gloomhaven, quando surgiu não foi baseado num jogo que já existia anteriormente. Portanto, aí não podes comparar com um jogo anterior. Eu acho que tem mais a ver com o conteúdo da caixa. Ou se vem dos Estados Unidos, pronto, isso já são outras coisas, tem a ver com a importação. Há jogos que sofrem disso. Jogos que sofrem disso. E mesmo estes Eurogames que eu aqui estou a falar, muitos deles se calhar estão a 60, 70, 80 euros, mesmo por causa disso, porque vêm de sítios que se calhar não deveriam vir. Deviam vir da Europa e não dos Estados Unidos e de outros sítios, mas pronto. Mas eu estou aqui um pouco mais com o Miguel, obviamente que há aqui sempre o fator novelty que vai ter o seu peso, mas eu acredito que é mais pelo conteúdo físico que está na caixa, miniaturas, etc., do que propriamente pelo o tempo que o design despendeu a criar os cenários, não sei. Acho que não vamos estar a pagar demasiado pelo conteúdo que foi criado, mas mais sim pelo que está lá em termos de peças de cartão, lá está, como ele disse, tudo aquilo que é mais personalizável, porque um Pandemic, não sei, não joguei o Pandemic Legacy, mas eu imagino que sejam praticamente os mesmos componentes, mas mais uma imensidão de outros personalizáveis, portanto não são exatamente os mesmos, e eu acho que isso tem o seu custo, por isso ser mais caro do que o normal. Não sei. Curioso, vocês não falaram, mas eu acredito que ele é mais caro também porque a experiência é mais difícil de construir. Playtesting de um jogo Legacy não deve ser tão fácil como fazer playtesting de um jogo normal. E o número de horas, tu já não testas só um jogo, já tens que testar este jogo depois desta decisão, este jogo depois daquela decisão, fazer o balancing disto. Eu imagino que o tempo de produção seja exponencialmente maior. Principalmente quanto mais capítulos tu colocas, os quais podem, no fundo, a árvore que estamos aqui a construir possa expandir. Isso eu tento, de vez em quando, tento justificar as minhas compras. Não é uma coisa muito fácil e muito normal, mas tento justificar algumas das minhas compras. E eu justifico um pouco nesse ponto, que a construção e o tempo de construção estou a pagar a mais, justifico nos componentes e acho que concordo com os vossos. Porque acho que, como estás a ser mais caro, já podes também pôr ali um bocadinho mais e as pessoas estão dispostas a isso. E depois, do lado do consumidor, querendo ou não, acho que deve haver muita gente aí em casa e lanço-vos mais um desafio para vocês colocarem, se quiserem, connosco a hashtag Dice Podcast e dizerem-nos: não, Marco, eu não compro jogos e não olho para a duração dos jogos a pensar nisto. Mas pensarem na duração do jogo, para mim, até tem algum peso, porque eu olho para o Gloomhaven e entusiasmou-me pensar que tinha um jogo que me ia durar aquelas horas todas contínuas, ok? De crescimento, de experiência contínua. Apesar de não ser experiência contínua de tirar um mês de férias e dizer que vou começar e acabar o Gloomhaven, como vocês estavam a sugerir, mas continuada dentro do mesmo universo e dentro do mesmo jogo. Isso, para mim, é um valor que eu estou disposto. Se me dissessem assim, olha, ele custa mais 20% ou mais 10% por causa de teres esta experiência, porque isto foi mais difícil de construir e porque é uma experiência única que nós construímos para ti,
pá, eu não me importava de pagar esse extra. E como eu não me importava de pagar, quer dizer que então há alguém que está, se calhar, disponível para me cobrar, não é? Isso é um bom ponto de vista. Não pensei nisso e estás-me a dar agora algumas coisas para pensar. Não pensaria da forma como estás a pensar a mesma, porque não iria estar a justificar dessa forma, mas eu compreendo. Mas eu acho que nós estamos numa fase em que qualquer coisa que seja legacy cria um buzz que as pessoas querem comprar. E se tu puseres mais caro, provavelmente também vai ser comprado, mas se puseres, calhar, um bocadinho mais barato, mais gente vai comprar. Eu acho que eles vão recuperar todo esse investimento que fizeram assim num ápice. Está sempre a falar de uma economia de escala, não é? Eu estou agora aqui a pensar, há aqui um jogo que é o Milking da Cow, é contínuo, Terraforming Mars. Eu acredito que é uma questão de meses, ou se calhar 1 ou 2 anos, para haver o Terraforming Mars Legacy. E tu, pá, por muito playtesting que faças... Acabaram de lançar uma campanha que podes comprar tudo com as expansões todas e eles lançaram uma versão, digamos, mais simplificada do jogo, também numa, se calhar uma tentativa de mudar a imagem, não é? E eles não precisavam, mas fizeram, não é? Vão precisar de fazer um Legacy? Não precisam, mas vão fazer, com certeza. Espera lá. Normalmente o que acontece é, fazes o jogo, depois fazes o card game, depois um dice game, e depois o dice game... Não é, Bruno? O Roll and Write, eventualmente. E o último passo é o Legacy, que é, ok, como é que nós conseguimos tirar mais daqui? Olha, Legacy, pumba. E, portanto, o Terraforming Mars ainda vai no card game, a seguir vai sair o DICE. Pessoal, ouviram aqui, 2021, né? Antes de sair a campanha de financiamento para o DICE Game do Terraforming Mars, lembrem-se que nós já dissemos aqui primeiro. E o sistema Legacy aqui vai ser, primeiro vamos para Marte, nós depois, como fizemos à Terra, ou estamos a fazer à Terra, vamos destruir Marte por completo, e depois vamos estar para Saturno, porque já existe a expansão de Vênus, portanto não faz muito sentido, se calhar agora estamos a falar de Vênus, vamos para Saturno, Júpiter e etc. E existe aqui um sistema Legacy que eles vão, pronto, tem que ser, porque é mais dinheiro enquanto houver planetas para rebentar, a gente mete mais uma expansão. E eles vão pôr muito pensamento nisto, eles vão estar a fazer muitos playtests durante horas e horas, como tu disseste, eu acredito que sim. Pá, mas se eles puserem isto a 60, 70 euros, vais ver. Vai num ápice e se calhar vais tu estar a dizer eu gastava 100 se não houvesse, mas está esgotado. Olha, é assim que funciona. Muito bom. A malta da Stronghold deve estar farta de tomar notas agora neste momento. Ora, tu és Saturno, próxima expansão, como é que vais fazer? Os 100 euros, está tudo tomado nota aqui. Não me tinha lembrado deste bocado. Olha, boa. Epá, obrigado, Bruno, obrigado. Muito bom. Malta, excelente conversa, mas vamos continuar a conversa agora na nossa rúbrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento do final então dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje vamos falar sobre 3 jogos ligados ao tópico, sistemas de save e jogos Legacy. Bruno, queres dar hoje então aqui o pontapé de saída? Que jogo trazes do panache? Então, trago um dos meus jogos preferidos e também dos meus autores preferidos, que é o Maracaibo, que é do Alexander Pfister, que foi editado em 2019, dá de 1 a 4 jogadores e foi publicado pela Games Up. É um jogo, para quem não sabe, é um jogo que está no meu top 10 de sempre, portanto adoro mesmo este jogo, recomendo vivamente, não quero explicar em detalhe o jogo porque senão nunca mais sairia daqui, mas é um jogo que retrata a vida no Mar das Caraíbas, em que havia aquela disputa das nações europeias pelos locais, ou aquelas ilhas e a costa das Caraíbas. Estamos a navegar e que sempre que paramos num porto fazemos uma ação que esteja disponível nesse porto. Temos várias opções em termos de ação que podemos realizar e a ideia é, nós quando avançamos, podemos avançar, penso que até 7 passos, posso estar aqui em erro, mas se eu avanço esses 7 espaços poderei estar a deixar muita coisa para trás, porque eu não posso voltar para trás, vou ter que andar sempre às voltas, e se eu quiser muito chegar a um sítio primeiro que os outros, se calhar vou estar a abdicar de várias ações. Quem está atrás, se calhar até esfrega as mãos e diz, eu agora vou conseguir fazer imensas ações, mas quando são 3 jogadores, se calhar há um que não vai conseguir fazer aquilo que realmente quer, há aqui decisões a tomar no que toca aos movimentos do barco. Temos um player board, tem vários discos que nós vamos deixando nos locais por onde passamos só para dizer que deixámos lá a nossa influência e para dizer que marcar que fizemos lá uma ação, e
À medida que vamos libertando esses discos, vamos fazendo upgrades às ações que podemos realizar. Portanto, há aqui um sistema de upgrade às nossas ações que tem a ver com o player board, que é um barco. Existem cartas e as cartas também são multiuso. As cartas podem servir para mercadoria, podem servir como personagens ou edifícios, dão pontos, melhoram as nossas ações. Há aqui muitas coisas que nós podemos fazer com as cartas e muito interessantes também, e também muito dispendiosas. O dinheiro aqui é muito curto, portanto, um jogo muito desafiante nesse aspecto. Podemos também entrar em guerras, e quando eu digo em guerras, nós não somos nenhuma nação. Andamos ali pelo Mar das Caraíbas, andamos a navegar, a fazer coisas, a fazer mercadorias, mas eventualmente poderemos querer aliar-nos a alguma das nações, ou a Espanha, a Inglaterra ou a França, em alguma das batalhas. E ao fazer isso ganhamos influência, como aqueles euros, quando tens muita influência numa nação, cujo critério vai estar X pontos no final do jogo, existe também aqui. Existe também o tema da exploração. Quando eu digo de exploração, a exploração é tentar descobrir as terras ali pelas florestas da costa da América do Sul. Podemos também ir por essa opção. Podemos fazer muitas coisas neste jogo. Podemos também marcar presença em alguns dos edifícios mais importantes que vão dar pontos no final do jogo. Mas porquê é que eu estou a escolher este jogo? Este jogo tem um sistema de save, porque tem um modo campanha. Não me perguntem se eu joguei o modo campanha, porque não o fiz, mas já falei com pessoas que o fizeram. E leio muito sobre este jogo, porque é um dos jogos que mais me intriga e, portanto, vou lendo muito sobre o jogo. E dizem que este jogo pode ser jogado com as mesmas regras que o jogo normal, só que existem tiles que existem especificamente para determinados modos de jogo que eu queira jogar. Se eu quiser jogar um modo campanha, o tabuleiro vai ser um bocadinho diferente do que se eu quiser jogar com 4 ou 3 jogadores, porque vou colocar alguns tiles em alguns sítios do mapa que vão sobrepor outros, ações vão sendo diferentes, sendo melhores, e depois existem cartas que vão ter uma narrativa, porque aquilo que vamos fazer é tentar completar uma história, e existem cartas que não são usadas no modo normal, mas no modo campanha existem, e à medida que vamos jogando, tira a carta X, lês o texto, o flavor text, que diz-te coisas muito giras sobre algo que se está a passar nas Caraíbas, vais ter que ir salvar não sei quem, vais ter que ir resgatar, é aquelas coisas muito à Caraíbas. Tirando a parte dos piratas, que também poderá haver aqui algo não muito marcante, mas que poderá haver aqui quase como uma side quest em que piratas poderão existir, mas tudo o resto muito temático nesta parte da campanha, porque as cartas vão pelo menos tentar fazer com que o tema faça sentido. Quando estamos a jogar o modo campanha, podemos depois fazer, então, ou lá está, interromper o jogo e continuar mais tarde, por isso o sistema de save. Mas como eu disse há pouco, Games Up e outras empresas que estejam a publicar este jogo, deixem de ser preguiçosos, porque não é por terem um plástico que é azul e os outros que são daquelas cores transparentes que normalmente os plásticos são, façam coisas um pouco mais evoluídas, porque o jogo é caro, e se o jogo é caro, façam com que a coisa vale a pena. Os tiles para esta coisa, ali, para o modo solo, acolá. E eu assim não tenho que preocupar, porque se eu nunca jogo modo solo, eu se calhar nem tenho que preocupar com aqueles tiles, ficam sempre ali. Mas se metem-me tiles na mão ou perto de outros, que eu se calhar quando estou a fazer o punch nem sei do que é que são, e depois quando vou fazer o setup, mas porque é que eu tenho este tile aqui, para que é que serve? Vou ter que ir às regras e percebo-me que aquilo é do modo solo. Está uma confusão pegada, mas existe um modo save. Existe um modo save, basta é ler bem o livro de regras, perceber para que é que servem os plásticos que existem no jogo, perceber que existem tiles que só servem para determinadas coisas, perceber que existem cartas que também só são usadas em determinados modos, mas se o fizermos, dá para interromper o jogo e continuar mais tarde. No entanto, já ouvi que isto pode ser um problema, e eu também vejo que isso possa ser um problema, e que isto é um jogo em que nós vamos mexendo o barco e nós vamos evoluindo alguns tracks, ou pelo menos na parte da guerra ou do militar, nós vamos tirando cubos de determinadas ações para marcar em que sítio é que nós já estamos. Eu quero tentar perceber, a menos que tire uma fotografia, não é? Lá como o Miguel disse, onde é que eu tenho o barco quando eu estiver a jogar, se calhar daqui a uma semana. Lá está, se eu jogar se calhar no dia seguinte, ainda consigo perceber que eu estava em Maracaibo, ou estava, sei lá, já não me lembro agora que sítios de São Juan, seja lá o que for, mas se eu pegar no jogo daqui a uma semana ou duas, se eu não tiver uma fotografia, há coisas aqui que eu não consigo replicar bem num save, quando aquilo que diz é põe as coisas no saco X e põe outras coisas no saco Y. Eu acho que não está muito inteligente, a menos que, e eu acho que é isto que o jogo propõe-se a fazer, ou pelo menos a dizer ao jogador, faz isto, acaba um capítulo, arruma as coisas e já sabes onde é que estás. Eu acho que é isto que o jogo tende a dizer, é não te interrompas no jogo enquanto estiveres a meio de um capítulo, porque se o fizeres, vais ter problemas em voltar a fazer tudo igual, ou pelo menos a recomeçar o jogo no sítio onde o deixaste. Apesar de ser um dos meus jogos preferidos, e eu nunca jogar o modo campanha,
eu estou mais crítico nesta situação porque acho que não é um bom sistema de save. Eu, pelo menos, não me revejo e não me vejo a jogar desta forma, a ter que jogar até uma determinada parte, porque quando eu tenho que interromper por alguma razão. Não é? Pode até ser algo que não dependa de mim, eu tenho que interromper, tenho que sair, etc. E depois ter que arrumar rapidamente o jogo e eu quero voltar a jogar tal como a coisa estava. Se calhar não é possível, se calhar até é, ou então alguém também já inventou uma forma de o fazer de uma forma mais prática, mais fácil, mas eu acho que isso é trabalho de casa, e o trabalho de casa deve ser feito pelo editor e não por quem o joga. Portanto, tirando isso, o jogo é brutal, é espetacular. Ignorem estes 5, 10 minutos de conversa sobre aquilo que eu falei mal do jogo, porque o jogo é muito bom. Eu confesso que nem sabia que havia um modo de campanha no mercado, por isso aprendi hoje uma coisa nova, por isso fiquei interessado em pelo menos ver. E dizem que a história é boa, vale o que vale, porque normalmente as pessoas que falam sobre ela também gostam muito do jogo e são pessoas que, pronto, pendem mais para o lado de gostar do jogo do que não gostar do jogo. Ele está no teu top também, por isso. Sim, e eu provavelmente iria falar bem do modo campanha se eu jogasse também. Muito bom. Maricai, muito obrigado, Bruno. Miguel, que jogo trazes tu então para nós hoje? Trago um jogo que, por acaso, eu já falei dele num dos primeiros episódios do podcast, mas foi por um motivo diferente. Eu trago o Seventh Continent, até já falámos dele um bocadinho neste episódio. Eu trouxe no episódio em que falámos de sleeves. Porquê? Porque ele traz um monte de cartas e sleevar aquilo tudo foi um trabalhão. Slivei, sim senhor, Bruno. Espero que estejas orgulhoso. Opa, muito bem, lindo menino, sim senhor. Mas Francisco também deve ter gostado da conversa das sleeves, lembrando a mensagem dele. Exatamente. Já agora pegando nisso, eu ainda estava para trazer o Monopólio, porque achava que era um jogo que precisava de um sistema de save para responder ao Micael. Portanto, eu ainda pensei no Monopólio e realmente, já agora, pessoal, o Monopólio precisa de um sistema de save porque aquilo demora dias e dias a acabar um único jogo. Eu pensei que ias dizer o modo Legacy, até me assustei. Não, ninguém se lembrou dessa, Bruno. Olha, está aqui também. Seria. Jesus, nem quero pensar nisso. Há coisas que eu nem quero pensar. Eu já só estava a falar no sistema de save. Mas é pá, um Monopólio Legacy. A prisão, ires à prisão do Monopólio, não é? E depois o que é que seria a prisão em modo Legacy, não é? Levavas uma palavra, qualquer coisa, eras maltratado. Não vamos por aí, eu não trouxe o Monopólio, trouxe o Seventh Continent, como eu estava a dizer. Já agora um abraço para o Miquel e para o Francisco e obrigado pelas mensagens. Com certeza. E então, do que é que trata o Seventh Continent? É um jogo de sobrevivência e de exploração, em que somos exploradores a tentar livrar-nos de uma maldição. E então o objetivo, muito rapidamente, também não vou explicar aqui o jogo, pelo menos não com o mesmo detalhe, mas basicamente nós somos exploradores e estamos em vários sítios de um determinado mapa, estamos a explorar um continente e o que acontece é que vamos descobrindo, à medida que vamos andando pelos vários jogadores e à medida que os vários jogadores tomam as suas ações de explorar, de pesquisar qualquer coisa, de pescar, de subir a uma montanha ou não, bom, enfim, vamos explorando o mapa e existem cartas de ação, existem também umas cartas de mapa com números e, portanto, se eu estou numa peça de mapa com um determinado número, se eu quiser ir para norte, eu vou buscar a peça de mapa que tem o número 342 e eu junto a peça de mapa a norte do sítio onde estou e é assim que nós vamos construindo o mapa. Porquê que eu trouxe o jogo neste episódio? Porque tem um sistema de save que eu acho que é excelente, é mesmo excelente. Porque eu a qualquer momento, e isso é uma das coisas que Bruno estavas a dizer, eu tenho que interromper agora. Ok, fantástico. Então se eu tiver que interromper agora o jogo, se eu tiver a jogar com vários jogadores, provavelmente não é possível porque todos os exploradores têm que estar no mesmo tile, na mesma peça. Mas rapidamente eles se movem para ali, olha pessoal, vamos ter que acabar agora. Boa, então toda a gente na mesma peça e estando toda a gente na mesma peça, tu podes depois pegar só na carta de mapa que tu tens, que é onde está toda a gente, e colocas aquilo na parte de trás da caixa. E tens vários separadores. E o próprio manual diz-te como é que has de gravar as coisas e diz que, ok, então, todas as cartas do mapa que tu descobriste nesta sessão, podem ser um monte delas, não interessa, são descartadas para uma área que eles chamam o passado. Então, isto foi o que nós descobrimos no passado. Está feito. E podemos voltar a descobrir ou não. Isto depois é connosco na próxima sessão. Para além disso,
todos os itens que nós tivermos, todas as cartas de personagem, tudo aquilo que nós fomos juntando ao longo desta sessão e de sessões anteriores, nós guardamos nessa parte de trás da caixa e guardamos por personagem. Imagina, eu tenho uma cana de pesca que ainda posso usar mais 3 vezes. Essa parte do mais 3 vezes também está muito bem feita porque é um tile, é um bocado de cartão que tem números de dado com 1, 2, 3 de um lado, 1, 2, 3, 4 de um lado, acho eu, e depois o outro tem 5, 6 por aí fora. E portanto tu viras para o lado que queres. Não, sim. Rodas. Okay. Portanto, tu rodas para o lado que queres, sendo que o lado que está mais em cima é quantas vezes é que ainda podes usar aquilo. Ok? Portanto, se eu tiver uma cana de pesca que ainda posso usar 3 vezes, eu rodo esse tile para a parte do 3, de modo a que o 3 fique em cima, e depois por trás daquilo eu ponho a minha carta do item e por aí fora. E portanto eu posso organizar não por item, mas pelo número de vezes que ainda me falta usar aquilo. Okay. E fazendo isso por personagem, é muito fácil de guardar, porque depois toda a gente num instantinho consegue organizar aquilo pelo número de vezes que ainda tem, e depois para voltar a carregar o jogo é a mesma coisa, é só tirar aquelas cartas da caixa e basicamente reorganizá-las à tua frente. A carta do mapa onde estava toda a gente é uma carta e tu colocas a carta no centro da mesa, pões lá as figuras todas outra vez e a partir daí temos o mapa todo à disposição outra vez para explorar. O único ponto contra que eu vejo aí é realmente que se eu na última sessão eu passei 2 horas ou 3 horas a explorar o mapa, de repente toda essa exploração perdeu-se. Mas é como se nós juntássemos todos, fomos dormir e no dia a seguir o mapa pode ter mudado. Nós podemos já não nos lembrar o que é que acontece se formos por ali ou se formos pelo outro lado, não é? E até tem um mecanismo muito porreiro, na minha opinião, é que quando tu voltas a carregar o jogo, então à volta dessa peça de mapa onde tu estás, tu tens umas cartas, uma espécie de nevoeiro, tens várias, dependendo também da área onde estás, etc., em que tu podes tirar uma em que não acontece nada, mas podes encontrar outra em que tens um caranguejo que é comida e que é bom para ti e por aí fora. Portanto, tens ali várias opções também. Acho que o jogo neste aspecto está muito bem feito e já foi pensado para isso. Porquê? Porque tem essas missões, cada missão são várias horas, já vem pensado para isso. Nota-se que aquele sistema de save já foi feito a pensar nisso. Para além disso, também podemos adicionar e remover pessoas. Eu hoje não posso. Ok, não há problema nenhum. Então, hoje não contamos contigo, em vez de sermos 3, somos só 2. E, portanto, as tuas cartas, os teus itens não entram desta vez. E nós vamos explorando mais um bocado, tudo muito bem. Mas eu para a semana já posso. Ok. Aquilo até permite tu começares uma sessão com 2 pessoas e depois para a semana vem uma terceira pessoa, essa terceira pessoa entra, tranquilo, e a única coisa que tens que fazer é adicionar 5 cartas dessa pessoa à pilha geral de energia do jogo. E já está. Portanto, também é muito fácil de incorporar novos jogadores na campanha, se quiseres assim. É a minha sugestão, Marco, não sei se ias dizer alguma coisa. Não, eu só dizer que acho engraçado que, e no seguimento da nossa conversa, que os criadores estão a começar a pensar mais nesta questão a equipa não é sempre constante. Eu acho que havia esse preconceito de que as pessoas jogam sempre as mesmas pessoas e com o crescimento do hobby isso deixou de ser verdade. E no seguimento da nossa conversa é engraçado ver que criar sistemas de que as pessoas podem sair e podem voltar e o jogo não precisa ficar na prateleira 3 meses ou 2 meses ou não me lembro quanto tempo é que o Bruno já disse no som dele, mas que andava ali a tentar que o jogo voltasse à mesa sem ir. Pronto, vai à mesa com as pessoas que estão. E já agora é o que acontece com todos os jogos que temos na prateleira, não é? Eles vão à mesa com as pessoas que estão. Sim, senhor, e tivemos então também aqui o Seventh Continent. Miguel, obrigado. Eu trago-vos um jogo que nós falamos até, e que o Bruno até partilhou, que já jogou praticamente todas as histórias, que é o Time Stories, um jogo de 2015, da dupla de designers francesa a Peggy Chassainet e Manuel Razov. É publicada pela Space Cowboys. É um jogo altamente premiado, só para, pronto, acho que é um ponto importante para quem possa não conhecer o jogo, mas pronto, ele foi nomeado várias vezes, muito mais nomeado do que premiado, mas pronto, mas no ano em que saiu foi os Board Game Awards, ele chegou a ganhar, Board Game Quest Awards, chegou a ganhar o Most Innovative Game, o jogo mais inovador e o melhor jogo temático, e depois ainda foi nomeado para jogo do ano e para melhor jogo cooperativo, porque é um jogo cooperativo, e com isto vocês também vão ficar a conhecer, se não conhecer
conheceram ainda o jogo, pronto, algumas das mecânicas e algumas das partes pelas quais ele é diferenciador. Nos míticos Golden Geek Awards, não é? Ele foi nomeado para vários. Melhor artwork e apresentação, melhor temático, o jogo do ano, que também é grande, não é? E o jogo mais inovador também. E ainda o Meeple's Choice, o Asdor, no International Game Awards, o jogo de General Strategy, não percebi, foi assim um bocado ao lado, na minha opinião, esta nomeação, mas também tem a sua dose de estratégia, mas acho que é mais um jogo dedutivo do que propriamente um jogo de estratégia, mas tudo bem, ele começou a colher, sem dúvida, muitas nomeações. Bem, e não é por acaso, o jogo é, acima de tudo, na minha opinião, o que me convenceu do jogo é que o jogo é extremamente inovador. Não é um jogo, já o disse isto algumas vezes, acho que cheguei a dizer isto neste podcast, mas uma das coisas, quando eu descrevo este jogo, eu não considero um jogo, e considero mais uma framework, é uma base para criar jogos. Tanto é que as expansões são exatamente isso. Constroem em cima da base, apesar dele agora ter feito um revamp que corrigiu muitos dos problemas que eu acho que existem no jogo. Pronto, e como tudo na vida, a segunda vez é sempre melhor que a primeira, quando um gajo já consegue construir em cima do que aprendeu de ter feito aquilo a primeira vez, não é? Porque ninguém acerta a primeira. Eu acho que eles criaram ali uma framework com uma coisa que eu nunca tinha visto, que é, ok, isto na realidade, o próprio primeiro jogo é o jogo base e a expansão. Isto é que vocês conseguem jogar o Asylum, não é? A primeira quest. Pronto, e depois há claramente ali uma noção, depois vocês aprenderem a jogar o jogo, que ok, se eu trocasse estas cartas todas e metesse aqui uma carta nova, jogava uma história nova. E ao jogar uma história nova, tenho um jogo novo. Não é um legacy, do ponto de vista de que, segundo a definição que o Miguel tinha, vocês não destroem cartas, não andam a colar coisas no tabuleiro, muito pelo contrário, a ideia é o tabuleiro ser o mais neutro possível e consegue ser neutro sem ser feio, ok? É bonito, artisticamente, é abstrato, vamos dizer assim. Mas olha, depois podes guardar cartas de um cenário para o outro. Certo, verdade, exatamente. E algumas delas ainda conseguem ter alguma ligação, mas a framework em si, a forma como o jogo foi construído, não é para isso também ser muito relevante. Quase conseguem, e também é uma coisa bonita que é vocês podem jogar o Asylum e depois jogam qualquer outro, não interessa, vocês não têm uma ordem, tanto é que eles não vêm com números. Há uma ordem, se vocês forem BGG, vocês vêm com a ordem com que eles saíram e se quiserem jogam naquela ordem, mas se vocês não encontrarem nenhum, encontraram outro na loja e mandaram vir o outro, jogam aquele. E depois jogam aquilo pela ordem que vocês quiserem. Claro que até há uma lista no BGG que recomenda uma ordem para vocês jogarem. Sim, mas isso é como tudo, não é? Como tudo. Vocês também, se calhar, viram Star Wars por uma ordem e eu vi noutra. Se vocês forem muito novos, se calhar viram por uma ordem que eu não podia ver, não é? Mas pronto. Mas Marco, a gênese do Time Stories era mesmo haver uma ordem para que a história final fizesse sentido, em que as pessoas não percebessem exatamente o que está a acontecer, mas que no final tudo se desvendasse e tudo fizesse sentido. E é uma das críticas que a maior parte das pessoas fazem, é que algo se perdeu pelo caminho porque nada fez sentido e os últimos dois não vieram desvendar ou vieram solucionar o mistério que os primeiros trouxeram. Portanto, é como tu dizes. É como tu disseste, há gente que diz faz este primeiro, faz aquele depois, mas eu acho que tem mais a ver com o facto de as mecânicas se calhar serem mais intuitivas do primeiro, para depois passares para o segundo, mas não de um ponto de vista temático, porque eu acho que eles aí falharam redondamente na ligação entre cenários. Yeah. Falharam tanto que eu nem sabia que eles estavam a tentar, isso é preciso dizer muito. É grave. Mas pronto, o jogo é exatamente este tipo de história, não é? De um jogo de história, isso já agora é das coisas que eu mais gosto no jogo, é que a história está muito bem feita, algumas histórias estão melhores que outras, mas de modo geral apoia-se muito na história, e em que vocês são esta agência de controle ou de prevenção de paradoxos e do final do universo por causa dos erros que podiam acontecer, então vocês estão dentro de um loop temporal em que vocês têm aquele tempo e vão andando a fazer decisões, olha, vou explorar isto, vou explorar aquilo e tudo, vão revelando partes do jogo, isso literalmente revelando, vocês vão virando cartas, vão lendo cartas, não podem dizer às outras pessoas, é um co-op, não há alfa efetivo, porque se vocês jogarem aquilo bem e não forem inovadores, não é? Vocês não vão mostrar a carta a ninguém, e de vez em quando até a coisa é engraçada, porque há cartas que têm coisas, têm desenhos, não é? E vocês têm que passar alguma da informação, mas não podem mostrar o desenho. Então vocês vão estar, se calhar, a fazer um sketch do desenho, porque se vocês mostrarem o desenho estão a fazer batota. Então vão pegar numa folha de papel e estar a tentar explicar às pessoas o que é que vocês viram naquela sala que só vocês exploraram, porque os outros não foram convosco, então eles não viram. E se eles quiserem ver por eles podem ver, porque quando fazerem o loop outra vez, vão eles explorar aquela sala e vão eles lá ver o que é que estava lá dentro, revelar a carta, se conseguirem ou se fizer sentido. Mas depois vocês em equipa vão ter que, na mesma, colaborativamente, resolver o
puzzle, mas não há uma pessoa que tenha acesso a tudo, não é? Vocês vão tendo acesso. Depois, o jogo pode ser mais demorado ou menos demorado, dependendo da capacidade que vocês têm de começar a convergir o vosso pensamento numa solução para o puzzle, senão vocês vão andar para ali em loop. O problema do jogo é exatamente esse, eu acho, é que vocês não perdem, vocês não conseguem perder, vocês não perdem batalhas, vocês perdem tempo. E perder tempo quer dizer que vocês recomeçam o loop mais cedo e depois vão andar outra vez. Vai haver um momento onde vocês já estão a fazer aquilo mecanicamente. Isto foi um dos grandes problemas, eu acho, da frente. É que chega um ponto onde já não interessa, vocês já não leem a história, porque já viram aquela carta, se calhar já toda a gente passou por aquela carta e não faz sentido. Mas vocês ainda estão a ter que ir lá fazer qualquer coisa porque, pronto, aquela parte ativa outra coisa à frente que é o que vocês querem fazer. Por isso esta decisão tem que fazer a mesma, lançou o dado, já nem querem saber, aquilo é... Sim, siga, eu já sei, tem que rolar dado, não é? Rolada 6, segue, tá, espetáculo, foi a melhor cena do mundo, anda lá, próxima carta. Isto curta o jogo um bocado em tempo, porque senão o jogo também fica um bocado longo. Ele já é extremamente longo, só para gerir a expectativa. Este jogo é um jogo que facilmente chega para 6 horas, em tempo total de jogo. Algumas, se calhar, para as 8 horas. Se vocês demorarem um bocadinho de tempo a ler, ainda pode demorar mais. E se vocês tiverem assim um bocado de AP, pode demorar mais. E pronto, tudo isso soma e por isso tem um sistema de save. E o Bruno já fez uma boa descrição no episódio atrás do sistema de save, não vou repetir. E acho que nesse aspecto o insert, a forma como isto foi feito, está muito bom. O problema, na minha opinião, é um deduction game. É um deduction game que, se vocês passarem muito tempo sem jogar o jogo, o Bruno estava a dar um bom exemplo que ele, quando jogou de um dia e acabava no dia seguinte, que é para também não correr o risco da malta mudar. É um deduction game, vocês não podem mudar os jogadores. Não faz sentido nenhum. O objetivo é vocês terem o contexto, e o contexto está na vossa cabeça, pode estar nas vossas notas, mas vocês viram as cartas e leram partes das cartas ou viram imagens que só vocês é que souberam, e está lá parte da solução, e vocês todos, os 4, que estiverem a jogar a 4, vão ter que chegar à solução. Se vocês tirarem uma pessoa, é vocês tirarem parte do jogo todo o que aconteceu nas 8 horas que vocês já estão a jogar. E agora vão fazer o que com isso? Vão ter que vocês descobrirem. É possível? Claro que é. Vocês continuam a fazer loops até vocês encontrarem a solução. Vocês nunca vão perder. Vocês vão andar ali às voltas até conseguir resolver. Agora, se é esse o objetivo, não. E para mim, eu acho que é um dos problemas do jogo. A vantagem é que o jogo não é assim tão longo. O que o Bruno disse é perfeitamente possível fazer. Vocês combinem um fim de semana em que dizem vamos jogar este jogo e não precisam de o jogar martiricamente, não é? Não precisam ser os mártires da coisa que vão começar às 8 da manhã e vai até quando for e não interessa e vamos ter que resistir e nem à casa de banho podemos ir, não é? Assim, resistir até ao fim. Não, porque se calhar fazem uma interrupçãozinha, fazem o save do jogo, voltam no dia seguinte e continuam. Mas não voltem o jogo daqui a um mês porque não vai fazer sentido. E eu acho que é um dos problemas também do jogo, apesar de ter um sistema de save. O sistema de save é essencial no jogo. Eu não imagino ninguém a jogar aquele jogo de uma vez, porque vocês vão sentir que o jogo não foi bom, porque vocês estão demasiado cansados, mas por outro lado, não é que é um sistema de save feito para... um dia voltamos. Há lá Gloomhaven, por exemplo, ou outros jogos, a gente joga daqui a um mês e continua o jogo. Não é esse tipo de sistema de save. Não. Só mais um ponto. Eu acho que é também um jogo muito bom para quem gosta de deduction games. Eu adoro deduction games. Nós aqui em casa até gostamos bastante de deduction games. Por isso, é um jogo giro para isso. Mas vocês têm que gostar de um jogo cooperativo de deduction games. Se não gostarem disso, não gostarem de ler a história, não gostarem de ler cartas, bem, este jogo vai ser um martírio de 8 horas que vocês não vão sair dali, porque vocês têm mesmo que ler. Se vocês não lerem, se vocês não viverem isso e só rolarem... Ele a falar do Daniel. Ele quando começa a falar do Daniel Alexandre, mas não diz o nome dele, pá. É incrível. Se vocês conseguiram ver o Daniel nisto, sim, por acaso lembrei-me dele, é verdade. Mas não era só do Daniel. Só do Daniel. Porque fui eu que falei do jogo. Fui eu que num evento pus o jogo à mesa e eu acho que ele não acabou o jogo. Portanto, tal como o João Quintela Martins, eles olharam um para o outro e disseram, passado 15 minutos, não, isto não é para nós. Eles não chegaram às 8 horas. Eles chegaram aos 15 minutos e perceberam que ia durar 8 horas e que aquilo não era para eles. Mas também antes assim, não é? Sim. 15 claro. Minutos não é mau. 15 minutos não é mau. 15 minutos, ok, isto não é para mim. Vou ali jogar outra coisa. Acho que tinha sido muito pior se eu estivesse sentado ali 1 ou 2 horas e depois é que, não, isto afinal não. Não é? Porque assim não é para ninguém. Mas também o que é que eles sabem? Não sabem nada. Portanto, Marco, nós é que sabemos. Time Stories é muito fixe. Muito bom. Um abraço para o João Quintela Martins e para o Daniel. Mas é verdade, é um jogo que se vocês... deixo-vos já este aviso, se vocês não gostam de ler cartas, não gostam de história nos jogos e preferem uma coisa mais de ação e mecânica, então este jogo, não interessa se vocês vão gravá-lo, vocês depois de gravá-lo já não voltam a pegar nele, por isso podem arrumá-lo diretamente na caixa e não vale a pena fazer o save. Mas é Time Stories e as várias expansões e tudo que tem que vos trago hoje.
É todo o tempo que tínhamos. Vocês estiveram a ouvir ao DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. E vocês, o que é que acham então de jogos Legacy? Costumam jogar? Costumam gravar os vossos jogos? Já têm alguma experiência nisso? Costumam interromper os jogos ou simplesmente deixam-nos em cima da mesa e vão-nos embora lá no dia seguinte e rezam para que um gato não passe por cima e vá brincar com as peças? Vamos fazer aqui então a nossa experiência que tínhamos falado aqui durante o episódio. Usem a hashtag DICE Podcast nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Sigam essas hashtags e assim conseguimos falar uns com os outros por essas hashtags. Nós os três, como já disse, já seguimos essas hashtags. Também vamos usá-las para falar convosco, por isso se vocês estiverem a seguir também é uma maneira de vocês continuarem ligados e vamos vendo o que é que vocês pensam, não é, sobre estes tópicos e sobre estas perguntas que nós vamos fazer durante o episódio. Não se esqueçam de fazer as publicações em modo público, se nunca usaram estas hashtags. Se for no Twitter é facílimo, porque é tudo público, mas se for no Facebook ou assim, o vosso post tem que estar público para nós conseguirmos ver e interagir convosco de volta, nós e todo o resto da malta que vai estar a seguir agora estas hashtags, vai ser a melhor hashtag de sempre. Por isso, malta, vai ser épico. Juntem-se a nós, vamos fazer isto uma coisa épica. Claro, podem também nos fazer chegar os vossos comentários e o vosso feedback por e-mail para podcast@dicecultural.org, como sempre. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. E se gostaram mesmo muito do episódio, usem a hashtag e digam-nos isso e partilhem isso com os vossos amigos e taguem toda a gente que está a ser altamente. Vai ser uma festa. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por mais uma conversa extremamente agradável. Foi um episódio épico. Hashtag DICE Podcast. Obrigado, Marco. É uma honra gravar convosco, meu. Obrigado, eu. A relembrar só que a DICE Cultural continua a lançar mais conteúdo sempre escrito e em vídeo que podem seguir a partir do nosso website, dicecultural.org. Tem os links para tudo, para o Facebook, para o Twitter, para o YouTube, para o Instagram. Sigam-nos e também têm lá os artigos que nós fazemos com o nosso parceiro meusjogos.pt, o nosso parceiro para os conteúdos escritos da DICE Press. Todas as sextas no Discord da DICE Cultural à jogatana, para terminar a semana em beleza. Por isso, juntem-se a nós, têm o link para o Discord aqui na descrição do podcast. Nós cá estaremos no próximo episódio para falar sobre jogos, sobre comércio e económicos. Por isso vai ser também um tema novo, um tema divertido, que acho que vocês vão querer ver e vamos ter também algumas surpresas, por isso fiquem para assistir. Não percam então o próximo episódio. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas e até ao próximo episódio, malta. Um grande abraço. Até à próxima, pessoal. Tchau, pessoal.